Querida e amada igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem ficar à vontade, podem se sentar. Que alegria, irmãos, poder retornar a essa igreja tão amada, tão querida. Louvo a Deus por estar aqui essa noite, nesse congresso, por fazer parte, do congresso de vocês. Louvar a Deus pela vida desse casal de amigos que o Senhor nos concedeu. Presbítero Wagner, Eliane, Jackson também, nosso amigo de coração. Agradecer ao pastor dessa igreja, o pastor Isaac, Néria, sua esposa, por todo o apoio que ele tem dado para a Jubrac, não só local, irmãos, mas a Jubrac estadual também. O pastor Isaac tem sempre cedido as portas dessa igreja para sediar os trabalhos regionais da Jubrac. Em especial menciono aqui o Seminário Estadual de Liderança, que vai acontecer daqui um pouco mais de um mês, nós já estamos bem próximos, mas eu quero louvar a Deus, irmãos, por estar aqui com vocês. É um congresso de 3 dias, então eu entendo que a palavra que Deus tem para esta igreja, para vocês jovens, é uma palavra que ela vai se estender ao longo dos 3 dias, Deus começou a falar ontem, e Ele tem uma palavra hoje certamente, e Ele terá uma palavra amanhã, através do missionário Anderson Carias, que é um presente de Deus para a nossa obra, para a nossa Jubrac, também é um amigo muito querido, e é sempre bom poder ouvir o missionário Anderson Carias. Então, irmãos, eu quero já pedir que vocês abram aí a sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 até o verso 24. Agora eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé, por gentileza, para nós lermos então um texto, e logo após os irmãos, então, fiquem à vontade, podem sentar. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ainda ele estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar.
Amém? Vocês podem sentar. A parábola do filho pródigo, ela é bem conhecida, né, de todos nós. Sem dúvida alguma você já deve ter lido muitas vezes essa parábola, estudado essa parábola, ouvido muitas mensagens sobre o filho pródigo. E essa parábola aqui, ela vai servir de pano de fundo para essa mensagem, pois na verdade eu não vou falar apenas do filho pródigo, mas sobre o coração pródigo. Eu queria falar nessa noite, como o tema está voltado a coração, eu gostaria de falar sobre o coração pródigo. Quando nós ouvimos essa parábola, a parábola do filho pródigo, geralmente nós pensamos naqueles que estão fora da igreja. Ouvimos a mensagem, ouvimos essa parábola e logo vem à nossa mente aqueles que estão fora, que estão do lado de fora. Talvez algumas pessoas que cresceram na igreja, desenvolveram seus talentos na casa do Senhor, participavam de tudo, eram engajados, eram ativos, mas já não estão mais entre nós. É muito comum quando o pai, por exemplo, ouve a mensagem do filho pródigo, logo lembra talvez de um filho que não está mais, vê o grupo de jovens aqui cantando, vê os jovens aqui se apresentando, e ele se lembra do filho dele, da filha, de algum parente, de algum amigo, de alguma irmã, de algum irmão, que poderia estar aqui, mas não está. Então, geralmente, quando nós ouvimos a mensagem do filho pródigo, nós pensamos nessa mensagem como uma mensagem para, ou exclusiva para desviados. Exclusiva para aqueles que não estão aqui. Porém, irmãos, quando eu falo de coração pródigo, eu estou me referindo também a pessoas que podem estar na igreja, podem cantar para Deus, podem tocar para Deus, podem dançar para Deus, podem até pregar em nome de Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Quando eu falo de coração pródigo, eu não estou falando exclusivamente para aqueles que estão fora. Quando eu falo de um coração pródigo, eu estou dizendo também aqueles que estão dentro, aos que estão ativos. Mas aí você pode dizer: ah, pastor, isso é bobagem, eu estou aqui, você não está me vendo? Eu sei que você está aí, eu estou vendo você, mas eu só posso ver a sua aparência. A única coisa que eu consigo ver é a sua aparência. Eu não posso ver o seu coração. Mas irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor e nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele não vê como os homens vê, porque os homens veem somente a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Então isso significa que o Senhor está enxergando aqui aquilo que eu não estou enxergando. O Deus está vendo aqui o que você não está vendo. Deus não está vendo a nossa aparência, Deus está vendo os nossos corações aqui essa noite. Irmãos, isso significa que por mais que você esteja aqui essa noite, você jovem, por mais que você esteja aqui, os seus desejos, as suas vontades, o seu prazer, os seus pensamentos podem estar em um lugar muito distante daqui.
Ok, você está aqui, você veio, ok, você veio, você vai postar, as pessoas vão ver, olha, ele estava lá, ela estava lá, mas acredite, os seus pensamentos, o seu desejo, quando nós falamos de coração, coração na Bíblia, a fonte da nossa vida, aquilo que desejamos, as nossas vontades, o que orienta a nossa vida, você pode estar aqui, mas tudo isso pode não estar. Tudo isso pode estar em outro lugar. Não aqui. Você pode estar dormindo na mesma cama e se sentir a quilômetros de distância do seu cônjuge. Você pode demonstrar um papel de um bom filho, demonstrar isso, ser um menino bom, uma menina boa, um bom filho, mas com um coração que vive para além das fronteiras do bem e do mal, que ninguém sabe. Você pode aparecer na igreja toda semana, você pode estar em todos os ensaios, e ainda assim, no seu coração, estar erguido vários outros altares a outros deuses, que não o Senhor. O coração que Deus procura, e eu orava ao Senhor, e eu lia essa parábola, e eu pensava nesse culto, e eu pensava nesse tema, e o que Deus falava ao meu coração, para essa noite, para essa segunda noite, é que o coração que Deus procura é o coração pródigo. O coração que Deus procura é o coração perdido. É o coração que vive em fuga. Para onde? Para uma terra distante. Esse é o coração pródigo. Mas irmãos, aí nós ficamos pensando, lembrem-se a parábola do filho pródigo como um pano de fundo, e nós ficamos pensando, o que teria motivado o filho a fugir, a sair? A parábola não diz, nós não sabemos o motivo, é uma parábola. A parábola não diz o motivo, ou o que impulsionou o filho mais novo a sair de casa. A parábola apenas nos diz que ele pediu a sua herança e partiu. Irmãos, o que impulsiona o nosso coração, a fuga, pode ser tantas coisas. Eu fiquei pensando tantas coisas que podem impulsionar esse nosso coração a fugir, a sair. Tantas coisas, eu fiquei pensando, de repente a juventude, é essa idade, pastor, não, essa idade não é fácil, parece que a gente vai vindo, a gente cresce na igreja, a gente vai na Benibrac, a gente vai na Dobrac, e aí chega na Jubrac, é uma idade tão difícil, a juventude é tão difícil, quem sabe é a juventude, é essa faixa etária que te impulsiona a sair, quem sabe é um complexo de inferioridade, que te impulsiona a deixar, que te impulsiona a sair, que te impulsiona a fugir, não sei, talvez a solidão, talvez a autodepreciação, talvez a ganância, aquele desejo incontrolável, talvez um ressentimento, talvez a curiosidade. Você está aqui, mas há uma curiosidade, e essa curiosidade muitas vezes o impulsiona a sair, o impulsiona a partir, rumo a um outro lugar. Irmãos, podem existir 1 milhão de outros motivos, mas o homem sempre parte um dia. Esse homem sempre vai partir, esse coração pródigo sempre vai dar um jeito de partir.
E aí você parte em seu coração, e aí você começa uma jornada existencial. É isso que muita gente está buscando, está numa jornada existencial, para qualquer lugar que não seja o aqui, porque esse aqui, ele aprisiona. O anseio por liberdade, por ser, por fazer, esse anseio no coração faz você partir, porque você acredita que onde você está preso, e o que você quer é ser livre, é o que seu coração quer, é o que ele deseja, é o que ele anseia. Ok, nós cantamos aqui, o meu coração, nós cantamos, eu canto, eu sei, mas talvez aquilo que eu canto não é o que o meu coração está sentindo. Eu canto que o meu coração deseja, mas talvez ele não deseja. Eu canto que meu coração quer, mas talvez ele não quer. Você canta que seu coração tem prazer, mas talvez ele não tenha. E isso vai impulsionar. Irmãos, independente de qual seja o motivo dessa fuga, prestem atenção, jovens, independente de qual seja o motivo dessa fuga, a verdade é uma só. A verdade é uma só, o coração pródigo, ele parte porque ele está em busca. Ele parte porque ele está à procura de algo, ou de alguém. Mas ele está procurando, ele está buscando. Irmãos, o coração pródigo parte porque ele deseja alguma outra coisa. Ele deseja isso. Ele deseja algo mais. Eu estou falando do coração pródigo. Ele deseja algo mais. Sabe por quê? Porque ele tem fome. O coração pródigo tem fome. E ele busca. Ele deseja. Ele sente a ausência de alguma coisa. Isso é importante que você entenda. Qual que é o mal do coração pródigo? Qual que é o mal? Ele não está satisfeito. Não é suficiente. Ele quer algo mais. Ele não é satisfeito. Ele busca por algo. Irmãos, o coração pródigo, ele parte na esperança de encontrar aquilo que ele está buscando, ou pelo menos, se ele não encontrar, pelo menos para ele se distrair, porque se o coração pródigo não conseguir encontrar o que ele busca, pelo menos ele vai se distrair, ou seja, enganar a fome. Eu não sei se os jovens atuais já ouviram isso, mas eu ouvia isso da minha mãe. Eu lembro que quando eu estava com fome, queria comer algo, e o almoço não estava pronto, ela, olha, come isso aqui para enganar a fome. Você comer isso aqui é um aperitivo, é alguma coisinha, é para enganar a fome. E o coração pródigo, ele busca, se não matar a sua fome, ele busca enganar ela. Agora, irmãos, eu preciso falar aqui sobre essa estrada. Eu preciso falar aqui sobre esse caminho. Eu estou falando de um coração que em fuga. Eu estou falando de um coração pródigo que parte em busca, à procura. Irmãos, a vida do coração pródigo passa a ser uma vida on the road, na estrada. Essa é a vida do coração pródigo. Ele vive na estrada. Para o coração pródigo, a estrada é vida, pastor. Isso aqui não é vida. O que eu tenho não é vida. Sabe o que é vida para o coração pródigo? É a estrada. Ah, a estrada é vida. Ah, você não sabe o que é estar na estrada. Ah, irmãos, mas não é à toa que eles dizem isso, não é à toa que o coração pródigo diz que a estrada é vida, não é à toa, sabe por quê? Porque a estrada oferece opções intermináveis de atrações e paradas.
tem muitas paradas na estrada. Muitas paradas, e essas paradas geralmente elas vêm com placas grandes, coloridas, luminosas, para chamar a tua atenção. E o que diz nessas placas? Seu lugar é aqui. Mate sua fome aqui. Aqui você é reconhecido. Ah, porque onde você estava, lá você não é reconhecido. Não, mas aqui, ó, para aqui. Aqui você vai ter seu reconhecimento. Placas luminosas dizem: aqui você pode ser quem você é. Esse é o lugar. Encontrei. Gente, porque ninguém me disse que essa estrada é vida? Oh, maravilha, olha só isso. A estrada promete exatamente o que você está procurando. E o que você está procurando, afinal de contas? Felicidade? Liberdade? Satisfação? Alegria é o que o coração pródigo está buscando. E acredite, a estrada está cheia de atrativos e paradas aí esperando esse coração pródigo chegar. Mas aí, irmãos, quando você pensa que as amizades, Wagner, que as baladas, que o corpo perfeito, que o sexo, o status social, a fama, o poder, ou o dinheiro, quando você percebe que esse é o seu destino final, você vai ficar ali por um tempo. Vai ficar ali por um tempo. Mas o tempo passa e o lugar começa a perder a graça. Começa a perder a graça. Você começa a se sentir meio, sei lá, estou meio enjoado disso aqui. O que antes lhe parecia ou lhe despertava fascínio, que te fascinava, que dava sentido para a sua vida, que era a razão do seu viver, não serve mais agora. Não serve mais. E aí você percebe, sabe o quê? Você percebe que na estrada tudo é perecível. Tudo é perecível. O dinheiro acaba, o prestígio acaba, a alegria acaba, o prazer acaba, o sentido acaba. Você percebe que está fora de lugar. Você se encontra agora em meio aos porcos. Você se encontra agora em meio a um lugar que você diz: isso não é para mim. E sabe qual é a real? Talvez você vai demorar para admitir isso. Tem alguns que demoram muito mais para admitir isso. Tem alguns que demoram muito mais para admitir isso. Mas a demora em admitir que esse não é o seu lugar, não é só pela frustração. É lógico que tem uma frustração, porque afinal de contas, não era o que você pensava, não era tudo aquilo que você imaginava. Então você se frustra sim, mas não é só por causa disso que você custa em admitir. Sabe por que você demora mais para admitir? Porque você já disse para todo mundo que você encontrou seu destino. Você já falou para todo mundo qual é o seu lugar. Você já disse para todo mundo qual é a sua vibe. Olha, eu sou isso aqui. O meu lugar é isso aqui.
Você já revelou, já mostrou para todo mundo qual que é a sua identidade. Você já revelou, você já mostrou para todos os seus seguidores que você teve coragem e você então encontrou a sua nova casa existencial. E agora, tem que admitir que não era bem isso? E agora tem que admitir que, poxa vida, vou ter que mudar tudo agora? Vou ter que reconhecer que não, peraí, não era bem isso que eu pensava, não era bem isso que eu queria. Mas isso não vai durar muito tempo, sabe por quê? Porque o coração pródigo vai chegar uma hora que ele vai cair em si, mas ele vai fugir novamente. Sabe por quê? Porque o coração pródigo, ele vive em fuga. E ele vive em fuga à procura de um lugar, mas ele nunca encontra esse lugar. Nunca encontra esse lugar. Ao cair na estrada, então você começa a olhar para a sua volta, você já teve uma frustração, uma decepção, não era bem aquilo, e aí você começa a olhar a sua volta, e o que você vê à sua volta? Novas ofertas. É isso que você vê, novos outdoors, mais coloridos, maiores ainda, dizendo, olha, é aqui agora. O lugar é aqui, o seu lugar é aqui. Você vê novos anúncios, você vê novas promessas para o seu destino. Irmãos, vocês lembram da passagem em Gênesis capítulo 3? A queda de Adão. O pecado. E ali quando Adão e Eva pecam contra Deus, eles escutam, eles ouvem os passos de Deus, vindo ao encontro deles no jardim. Então o que eles fazem? Eles fogem e se escondem da presença de Deus. Não é isso que eles fazem? Fogem e se escondem da presença de Deus. E aí Deus faz uma pergunta: onde você está? Deus pergunta a Adão: onde você está? É claro que Deus sabia onde ele estava. É óbvio que Deus sabia onde estava Adão. Irmãos, nada pode permanecer oculto diante dos olhos do Senhor. Nada, não há nenhum lugar que seja longe o suficiente de Deus para que Deus não possa vê-lo. Nenhum lugar. A pergunta, irmãos, onde você está, pressupõe que Adão não está onde ele deveria estar. Sabe, é quando você vê alguém que você não espera que essa pessoa está ali, e você pergunta: o que você está fazendo aqui? Que não era para você estar aqui. O que você faz nesse lugar? Então o que Deus está perguntando não é porque não sabe onde ele está, é porque ele não está onde deveria estar. Adão e Eva não estão no lugar que eles deveriam estar. Deus está fazendo essa mesma pergunta a corações pródigos aqui: onde você está? Até quando você vai viver fugindo à procura de um lugar que não é o seu lar? Até quando você vai permanecer longe de casa? Irmãos, na primeira página da sua biografia, Agostinho, e aqui não é o Agostinho Carrara, tá? Não é o Agostinho Carrara. Eu sei que tem uns memes aí, que tem umas frases do Agostinho Carrara, né? Aquele personagem. Não estou falando do Agostinho Carrara, estou falando do Agostinho de Hipona. Há uma frase, já na primeira página da sua biografia, irmãos, que sintetiza tudo o que eu tenho dito aqui, irmãos. E ele diz o seguinte, prestem atenção, abre aspas: vós nos fizeste para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Vós nos fizeste para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Irmãos, na parábola do filho pródigo, o que nós percebemos é que essa parábola é uma parábola educativa sobre a existência humana. Ela fala sobre isso também.
E que história é essa, irmãos? A história do filho pródigo é a história de um filho ingrato, que vai embora prematuramente com a sua herança, após dizer ao seu pai: eu gostaria que você estivesse morto. Porque ao pedir a herança com o pai vivo, o que ele está dizendo é isso: olha, eu gostaria que você estivesse morto. E esse pai, irmãos, de forma estranha e inesperada, ele concorda. Ele divide os bens e entrega. Sim, meu filho, está aqui, eu te amo. O pai não resiste, o pai não impede ele de partir. O filho toma a propriedade do seu pai e parte para uma terra distante, não é isso? E ele passa a esbanjar tudo aquilo, com uma vida mundana, desregrada, e se acabando em nada. A vida, irmãos, ela é concedida a todo ser humano por Deus como herança. É Deus quem concede a vida, é Ele quem dá. Mas o homem, ele aceita essa herança como se não houvesse um doador, como se Deus não existisse, ou ainda pior, como se Deus estivesse morto. O homem simplesmente recebe isso e ele parte para viver uma vida longe de Deus, uma vida totalmente desregrada, mundana, vivendo de acordo com o que ele quer. Qual o resultado? Qual o resultado? Qual é o resultado daquele que recebe a vida desse doador, mas que não considera esse doador e vive com o que recebeu da maneira que quer? O filho pródigo, ele começa a se perguntar agora, né? O que eu estou fazendo? Quem sou eu? De quem eu sou? Isso passa na cabeça dele talvez a pergunta mais difícil: será que o meu pai me aceitaria de volta? Ele decide retornar, ele decide voltar, e enquanto ele está ensaiando o seu pedido de perdão, o seu pedido de reintegração à família, de cabeça baixa, ele então é surpreendido pelo pai, que vem correndo ao seu encontro e o abraça. O pai vem correndo de braços abertos para recebê-lo de volta. Sabe, irmãos, e se esse coração pródigo desistir dessa busca interminável por um lugar de alegria e descanso que tanto procura e não encontra? E se ele decidir parar de buscar isso? E se ele reconhecer que ele atribuiu expectativas infinitas ao finito? E reconhecer que ele está procurando no lugar errado? E se o coração reconhecer isso? E se de repente ele já conseguiu visualizar, ainda que bem distante, irmãos, como uma linha do horizonte, imagine que esse coração, ele já conseguiu avistar o seu lar, o seu lugar, aonde ele precisa ir, aonde ele precisa estar. Irmãos, ele agora vai se encontrar diante de uma verdade brutal. É a verdade de que ele não pode chegar lá por si mesmo. A coisa estava difícil, mas ele conseguiu visualizar, ele conseguiu enxergar, ele conseguiu reconhecer, ele conseguiu entender. Mas, irmãos, um mapa não é suficiente aqui, Wagner. Saber onde você está, reconhecer onde você está, o seu lugar, e conseguir enxergar aonde você precisa chegar, aonde você precisa estar, não é suficiente. A questão aqui é como chegar lá. Está tão distante, tão longe, como chegar lá?
Existe um mar infinito, entre o homem e Deus. E ainda que esse homem, ele pudesse ter muitas vidas e reencarnar muitas e muitas vezes, nós cantamos isso aqui, ainda assim, ele morreria afogado, ele morreria de tanto esforço e jamais conseguiria chegar lá. Ele morreria tentando todas as vezes. Tamanha distância. Irmãos, apenas saber que está longe de Deus e que precisa voltar para Ele, ainda não resolve o problema da humanidade. Pelo contrário, talvez agrave ainda mais. Porque agora você sabe da sua situação, mas você não pode chegar até Ele. Mas e se Deus enviar um barco? E se Deus, de lá onde Ele está, Ele enviar um barco até você? Muda ou não muda? Muda ou não muda? Agora é diferente. E se o Criador tiver guiado uma balsa do outro lado, até a margem? Irmãos, o grande clímax da história humana não está no esforço humano ou na iniciativa humana de ir até Deus. O grande clímax da história está no grande Deus e misericordioso que decidiu vir até nós. Esse é o clímax. Em meio a tantos corações pródigos, que mesmo caindo em si e desejando voltar, não podendo voltar, Deus decide vir até ele. Deus decide enviar. Deus nos enviou um barco de madeira para atravessarmos esse mar. Porque ninguém pode cruzar o mar deste mundo a menos que seja carregado por essa cruz de Cristo. Ninguém pode. E o que ele diz é: entre, eu te convido. Ele está convidando corações pródigos a entrar nesse barco. Porque essa não é uma maneira, essa é a única maneira de irmos até Ele. Sabe que maneira é essa? Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta ter mapas. A religião, ela é um mapa. Ela diz: olha, Deus está lá, você está aqui, você é pecado, faça isso. A lei é um mapa, mas esse mapa não te ajuda a chegar lá. Esse mapa só mostra que você não pode, que você não consegue. Por isso Deus, sabendo que você não pode, que você não consegue, Ele envia o seu Filho. Ele não espera que você chegue até Ele, Ele vai ao seu encontro. Cristo veio ao nosso encontro. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Ele era o próprio Deus. E Ele se tornou carne. Ele desceu. Ele veio. Nós encontramos descanso. E só encontramos descanso porque somos encontrados por Deus. Conseguimos chegar lá porque Ele veio nos buscar. O destaque nessa parábola que nós acabamos de ler, irmãos, não está na rebeldia do filho. Não se distraia com a vida regressa do filho, apesar de estar lá no texto. O que o texto quer mostrar, o que o texto quer revelar, o que Cristo quer dizer com essa palavra é algo muito maior. O que Ele quer falar dessa palavra é sobre um pai. Um pai que nunca tirou os olhos
dos seus filhos e que está sempre observando, ainda que à distância, e que corre em direção a esse coração pródigo para abraçá-lo. Nós cantamos aqui que desejamos o abraço. Eu quero caminhar para o final, dizendo que Deus se tornou humano em Jesus, para que nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai. Mesmo tendo abandonado, porque nesse momento todos nós fomos ou tivemos um coração pródigo um dia, ou fomos ou tivemos, porque todos nós um dia saímos, partimos, mas o Senhor enviou o seu Filho. Jesus é o clamor de Deus, o caminho de Deus, o caminho que Deus corre para nos encontrar, para vir até nós. Talvez você está aqui, mas o seu coração é um coração pródigo, como eu estava dizendo aqui. Talvez você está aqui, mas o seu coração é pródigo, e ter um coração pródigo significa ter uma tendência a procurar o amor em lugares errados. Porque a diferença da igreja e do mundo é essa, porque nós encontramos o verdadeiro amor. E o que o mundo faz? O mundo vive em busca de amor, mas ele busca em lugares errados. E talvez você está aqui, mas o seu coração, ele é pródigo, ele ainda não encontrou esse amor, ele ainda está em busca, ele ainda está à procura, e uma hora ele vai aqui, outra hora ele vai acolá, outra hora ele vai lá, e acredite, são lugares errados. Assim como o filho pródigo, ele desperdiça sua herança com nada. Com nada. A alma errante e faminta consome tudo e termina sem nada, sem identidade, sem centro, sem eu. Vocês estão percebendo que tá no hype aí essa história de identidade? Dessa busca de identidade, de autenticidade, para encontrar o seu eu, está no hype aí, mas a verdade é que ninguém pode encontrar a sua identidade, negando aquele por quem e para quem foi feito, negando o Senhor, ninguém achará a identidade. Aí nós temos várias paradas, nós temos vários grupos que diz a sua identidade é aqui, a sua identidade é aqui. Ninguém tem identidade nenhuma fora do seu Criador, é nele que nós encontramos a nossa identidade, é neles que reconhecemos quem nós somos. Fora dele não somos nada. E está cheio de grupos aí oferecendo para você uma identidade. Está cheio de grupos aí, e a variedade é tanta que as pessoas já não sabem mais. Uma hora ela é isso, outra hora ela é aquilo, uma hora ela quer isso, outra hora ela quer aquilo. Ela não se encontra e ela parte em busca de outra. Ela está na estrada, a estrada é vida. Se eu não consigo matar a minha fome aqui, pelo menos eu vou enganando a minha fome, até eu encontrar, e não encontra. Se esse não é você, eu quero dizer, você está cheio de amigos assim. Se esse não é você, você está cheio de amigos assim. O mundo está assim, à procura de amor no lugar errado. A terra distante que o filho pródigo acaba chegando, ela não é só muito distante, não é só isso, a questão não é essa. A terra distante que o filho pródigo acaba chegando, ela é solitária. Ele se vê só, ela se dissolve, se derrete, se fragmenta, desaparece. Nada, vazio. É o que espera aqueles que buscam aquilo que nada pode satisfazer, a não ser o seu Senhor, o seu Deus. Saber que você está indo, sabendo que você está agora com Cristo, que você não apenas reconheceu onde você está e que precisa voltar, mas você embarcou. Você entendeu que você não pode chegar lá sozinho, que a religião não consegue te levar até lá, que a lei não consegue te chegar. Você sabe que só Cristo te leva lá. Mas ir com Ele nessa embarcação não é a garantia de tranquilidade. Tem gente que se engana aqui também, pastor.
Não, mas agora eu estou indo com Cristo, então agora está tranquilo, agora está suave, agora eu estou com Cristo. Não é garantia. Não é uma promessa de uma navegação tranquila. E qualquer versão do cristianismo que não seja honesto sobre essas dificuldades, sobre os desafios que é embarcar nessa embarcação de Cristo, sobre as dificuldades que nós enfrentamos quando nós escolhemos Deus, é um cristianismo falso. É um cristianismo que também vai se derreter, que também vai se fragmentar, que também vai se acabar. Lembre-se, irmão, sempre que não importa quão violentas sejam as tempestades da vida, Jesus está no barco. Você está indo com Ele. E se Jesus está no barco, irmãos, é certeza que nós vamos chegar lá. Jesus não vai te jogar, Jesus não vai fazer como aqueles homens fizeram com Jonas. Viu aquele mar intempestuoso lá, bom, a culpa é sua, vamos te jogar lá. Jesus não vai te jogar do barco. Sabe o que Ele vai dizer? Aquieta-te. Ele vai dar ordem ao mar, Ele vai dar ordem aos ventos, e Ele vai nos conduzir até o outro lado em segurança, em nome de Jesus. O coração pródigo é um coração inquieto, solitário, frustrado, cansado. E talvez esse seja o seu coração. E esse é o coração que Deus procura, como eu disse aqui. Onde você está? Onde está o seu coração? Como eu disse aqui, eu só posso ver a sua aparência, mas Deus, Ele vê o seu coração. E como aquele pai da parábola, Ele está vendo a distância, talvez. Está te observando o tempo todo. A ideia é que parece que na parábola o pai, ele não descansou. Ele ficava, a ideia, tá? A parábola não diz, mas talvez que ele ficava na varanda da casa dele todos os dias observando, na linha do horizonte, o dia que aquele filho ia voltar. O dia que ele despontasse lá longe, para que então ele pudesse ir ao encontro dele, sabe, correndo. De repente as sandálias caem na rua, a mãe sai, para onde esse pai está indo, o que ele está fazendo, ele está correndo para onde? Todo mundo vem aqui, o pai saiu daqui correndo, aonde ele está indo? Ele está indo de encontro a uma pessoa. É esse coração pródigo voltando. É esse coração pródigo dizendo: eu percorri toda a estrada e eu vi que a estrada não é vida nenhuma. Eu parei em todas as paradas que me prometiam identidade, felicidade, prazer, dinheiro, poder e fama. Eu desfrutei de tudo isso, mas ainda assim eu entendi que não era o meu lugar. O meu lugar de descanso é nos braços do Pai. O seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar é na presença de Deus. E é nesse lugar, é nessa presença que você encontra tudo que você precisa. Você é satisfeito plenamente nele. Você encontra a sua verdadeira identidade. Você não precisa agora ficar lutando para ser aceito pelos outros. Você não precisa ficar lutando para ser aplaudido pelos outros. Você não precisa que a sua vida seja tudo um sucesso. Você não precisa mais disso. Isso quem precisa é quem está buscando. Se você encontrou Cristo, você já tem tudo. Eu quero orar com vocês. Se coloquem de pé. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei, talvez não haja um coração pródigo aqui dentro. Talvez não haja. Mas foi importante você ouvir isso, porque talvez você pensou, eu vivia assim. Era isso que meu coração buscava. Era isso que impulsionava a minha vida. Eu vivi na estrada há muito tempo, mas um dia eu encontrei, eu estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas essa palavra serviu para você também, porque talvez você tenha um amigo que está na estrada. Talvez você tenha um amigo com um coração pródigo. Você pode lembrar dele agora e orar por ele.
Você pode ligar para ele essa semana, você pode mandar uma mensagem para ele essa semana. Você vai ver os stories dele, ele vai estar lá postando lá, naquela alegria, tô aqui, onde eu cheguei, olha o que eu tenho, olha o que eu comprei, olha os meus bens, olha o meu corpo, olha o meu shape, olha isso. Você vai ver tudo aquilo, tudo passageiro. Tudo passageiro. Acaba, perece. Ele vai estar sorrindo ali na foto. E aí você vai estar olhando, nossa, queria estar lá, olha, era para eu estar lá. Até vai querer te fazer uma inveja. Ele posta para fazer inveja, ele posta para dizer assim, olha onde eu cheguei, olha o que eu construí, olha como eu tive coragem. Saia desse aprisionamento, saia desse... Gente, o pior absurdo que eu posso ouvir é alguém dizer, isso é muito comum, que quando sai da igreja, que saiu de uma prisão. Que absurdo isso! Eu duvido que o pastor Isaac Neri aqui ordenou que ninguém saia da igreja aqui, impediu alguém. Eu duvido que o pastor Isaac Neri, uma pessoa chegar nele e falou, pastor, eu quero sair, eu quero ir embora daqui. Eu duvido que ele trancou as portas ali, amarrou a pessoa e disse, daqui você não sai. Eu duvido. A igreja é um lugar onde as pessoas vêm, pastor. Infelizmente, muitas vezes ela diz, pastor, não quero, vou embora. Elas vão embora. Aqui está preso. Tenta deixar o vício. Tenta deixar um vício. Tenta deixar aquele grupo. Tenta se livrar do pecado. Alguém diz que o pecado ele dá a sensação de liberdade, né? O pecado te dá a sensação de liberdade, até você tentar sair dele, pastor. Que é quando você começa a tentar sair daquele lugar e você vê quem estava preso. Aqui não. Aqui ninguém está preso. Em Cristo nós somos livres. Aquele filho disse, eu quero a minha herança e vou embora. O pai segurou, o pai trancou a porta, o pai disse, então vai, você é livre aqui. Mas lá, longe do pai, ele descobriu que ele estava preso. A igreja não é uma prisão. O reino de Deus não é uma prisão. Em Cristo, nós temos a verdadeira liberdade. Inclusive para pegar a herança e ir embora se quiser. Mas o pai sabe que você não vai se encontrar lá. O pai sabe que você não vai encontrar o que você procura lá. Então vamos desfrutar. Vamos desfrutar dessa liberdade aqui. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar essa noite, porque todos nós fomos pródigos um dia. Todos nós um dia achamos que poderíamos viver longe de Ti. Todos nós um dia achamos que éramos dono de nós mesmos e que o melhor desse mundo nós poderíamos conquistar sem o Senhor, longe do Senhor. Os nossos corações estavam presos, enganados por falsas promessas, alegria perecível, prazer perecível, felicidade perecível, e todos nós caminhávamos de frustração em frustração, de frustração em frustração, uma hora aqui, outra hora lá, achando que a vida era a estrada. Até que um dia, Senhor, por uma maneira que nós não podemos compreender, nós decidimos voltar. E antes que pudéssemos chegar ao Senhor, o Senhor veio nos buscar. O Senhor veio de encontro a esse coração pródigo. Senhor, nessa noite aqui, talvez existam corações pródigos aqui, que estão aqui, que pertencem à igreja, mas que o seu coração não está aqui, que o seu coração busca outras coisas, que o seu coração está em outros lugares. Pai, que ele caia em si essa noite, que ele caia em si nesse congresso, que ele decida voltar, que ele decida estar aqui não só de corpo presente, mas com todo o seu coração, que ele decida cantar não apenas com a sua boca, mas com todo o seu coração, que ele não rasgue apenas as suas vestes, mas como diz a sua palavra, que ele rasgue o seu coração diante do Senhor. E
No momento em que eles estiverem ensaiando, pensando no que ele vai dizer, o que eu vou dizer, será que esse Deus vai me aceitar de volta? Que ele seja surpreendido pelo abraço do Pai, que ele seja surpreendido pelo encontro com o Senhor, o encontro com Deus. Em nome de Jesus, Senhor, reestabelece, reintegra, Senhor, com festa, com alegria esse coração pródigo, com muita festa, com honra, com sandália dos pés, com vestes novas, com anel de ouro na mão. Reintegra a família de Deus, esse coração pródigo, para a honra e glória do Senhor. Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar, o que importa é que o que estava perdido foi achado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um abraço no irmão que está do seu lado? Dizer para ele: bem-vindo à casa do Senhor, bem-vindo à família de Deus. Deus te ama, Ele te abraça, Ele é o seu Deus. Aqui você é livre, você é verdadeiramente livre, para a glória de Deus. Depois que você der um abraço bem apertado nele, você pode aplaudir o Senhor.